O choro abafado, aquele lamento quase inaudível, ainda rasga o silêncio da minha noite, chamando meu nome, Cissa, e a cada sussurro, a solidão dele se enraiza mais fundo na minha alma, porque agora eu também estou sozinho. É um eco frio, uma reverberação constante que nenhum barulho da cidade consegue calar, um som que antes era de outra pessoa, agora é meu. A presença dele é uma sombra que não se dissipa, que se arrasta junto comigo, que me aguarda quando fecho os olhos. Meu nome é Cícero, mas todos me conhecem como Cissa, o entregador que antes não tinha medo de estrada alguma, nenhum canto empoeirado do sertão me assustava. O que vou contar aconteceu em junho do ano passado, no pico da estação seca, quando o sol impiedoso rachava a terra ressequida no coração árido do Cariri paraibano. Era uma daquelas entregas complicadas, o tipo que te joga em estradas de barro vermelho onde o tempo parece ter parado, onde a civilização se desfaz em poeira e miragens. Meu ajudante, Reginaldo, um rapaz novo, sempre com uma piada na ponta da língua, estava comigo. Tínhamos que chegar ao sítio Catolé, um lugar que parecia existir apenas em antigas lendas sussurradas por velhos nas noites de lua. Um lugar tão remoto que até a esperança se perdia antes de chegar lá. O GPS, inútil como sempre naquelas paragens esquecidas por Deus e pelos homens, nos levou por uma vereda, um caminho de cabras que se estreitava a cada metro, engolindo a caminhonete em uma imensidão de mandacarus e caatinga. A poeira vermelha levantava densa atrás da caminhonete, grossa como um véu, pintando o ar com um tom de ferrugem e cansaço ancestral, um cheiro de terra quente e desespero. O sol já começava a se despedir, afundando no horizonte em chamas, tingindo o céu de um laranja doentio, quase púrpura, prometendo uma escuridão sem estrelas, uma noite sem fim. Eu senti um arrepio gélido que correu pela minha espinha. Não era de frio, o calor ainda era opressor, sufocante, mas um calafrio que vinha de dentro, um pressentimento funesto que a estrada estava nos levando para um lugar onde não devíamos estar, um lugar que não deveria ser encontrado. Reginaldo, que antes tagarelava sem parar, contando histórias sem graça, emudeceu. Seus olhos, antes cheios de vida, agora vasculhavam a paisagem árida e monótona, talvez sentindo o mesmo mal-estar, a mesma premonição sombria que me apertava o peito. O silêncio dentro da cabine se tornou pesado, quase palpável, quebrado apenas pelo ronco irregular do motor e pelo guincho ocasional da suspensão. Foi então que o vimos. Bem no meio da vereda, surgindo do nada, materializando-se como uma assombração das lendas mais antigas. Uma figura que parecia feita de sombras, pó e desgraça. Era um velho, magro a ponto de ser esquelético, tão magro que a pele, enrugada como couro velho curtido sob o sol do sertão por séculos, parecia esticada e colada sobre ossos que mal se aguentavam em pé. Seus olhos, fundos e sem brilho, buracos escuros em um rosto ressequido, fitavam a caminhonete com uma intensidade que me gelou o sangue nas veias. Uma sensação de que ele via não apenas a mim, mas o que estava por trás de mim, o que estava por vir. Ele arrastava, com uma dificuldade agonizante, um saco de estopa. Um saco enorme, disforme, volumoso, que parecia pesado demais para o corpo frágil e moribundo do homem. O tecido puído, rasgado e sujo do saco parecia esconder algo grande e macabro, algo que se movia lentamente, quase imperceptivelmente, um tremor sutil que parecia pulsar com uma vida própria, uma vida aprisionada. Eu parei a caminhonete bruscamente, o freio cantando um protesto agudo na quietude da tarde. Reginaldo me olhou, os olhos arregalados, injetados de sangue, a boca semiaberta em um grito mudo, mas nenhuma palavra saiu de seus lábios ressecados pelo medo. Eu também não conseguia falar. Minha garganta estava seca, travada, como se tivesse engolido a areia do deserto. O velho não precisou pedir carona, não precisou fazer qualquer sinal. Ele simplesmente se aproximou, um passo arrastado após o outro, cada movimento uma tortura, a poeira vermelha grudando em seus pés descalços, finos como galhos secos. Quando ele estava perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro de terra úmida misturado com algo mais, algo pútrido e rançoso, um odor de decomposição e desespero que me revirou o estômago, ele parou ao lado da minha janela. Seus lábios finos, quase inexistentes, se moveram lentamente, um esforço colossal para emitir qualquer som. A voz, um sussurro áspero, parecia vir de muito longe, de um túnel escuro de tempo e esquecimento, de um lugar onde apenas os ecos da morte residiam.
Cissa, ele disse, e meu coração falhou uma batida, depois outra e outra. Ele sabia meu nome. Eu nunca o tinha visto na vida, nem em foto, nem em sonho. O dono do sítio o espera, ele continuou, os olhos mortos fixos nos meus, sem piscar, sem demonstrar qualquer emoção, apenas uma cavidade de vazio. Aquele olhar me prendia, me esmagava, me penetrava até o fundo da alma, como garras invisíveis. Eu tentei formular uma pergunta, mas minha garganta estava completamente seca, travada por um medo primitivo que me dominava. Então, do interior do saco, que o velho ainda arrastava com dificuldade na poeira, começou a sair um som. Um som abafado, um murmúrio triste e distante que, lentamente, se transformou em um choro. Um choro de criança. Um choro sufocado, preso, desesperado, mas um choro real, palpável, que me atingiu em cheio. E no meio do choro, a voz, pequena, frágil, quase um gemido, mas inconfundível. Cissa, ela chamou, um lamento que me atravessou como uma faca gelada, afiada, cortando a pouca sanidade que me restava. Aquele nome, minha alcunha, vindo de dentro daquele objeto macabro. O pânico explodiu dentro de mim como uma bomba suja e fedorenta. Reginaldo gritou, um som curto e agudo de puro terror, um som que não reconheci como sendo humano. Eu não pensei, não tive tempo de pensar em nada. Meus pés encontraram os pedais por instinto, minhas mãos giraram o volante com uma força bruta que não sabia que possuía. A caminhonete guinchou um protesto agudo, as rodas patinaram na terra solta, a poeira subiu em uma nuvem opaca e claustrofóbica, e eu acelerei. Eu acelerei como nunca antes na minha vida, como se o inferno estivesse nos calcanhares, deixando para trás o velho, o saco, o choro da criança, a vereda escura, o cheiro pútrido, tudo que representava aquele encontro maldito. A imagem dos olhos dele, fixos em mim, como dois buracos negros, gravou-se a ferro e fogo na minha mente, uma memória inescapável. Pelo retrovisor embaçado pela poeira, por um segundo fugaz e terrível, jurei ter visto o velho parado, imóvel, uma estátua de desgraça, apenas observando nossa fuga apressada. E então, a voz dele, aquela voz arrastada e seca como os ossos que a sustentavam, ecoou na minha cabeça, parecendo vir de dentro do próprio carro, vinda do próprio ar que eu respirava, de cada célula do meu corpo. Ele foi deixado sozinho, a voz repetiu. Ele foi deixado sozinho. O significado daquelas palavras se infiltrou em mim, plantando uma semente de culpa e terror. Conseguimos voltar à estrada principal, o coração martelando descompassado no peito, a respiração presa na garganta, cada inspiração uma agonia. Reginaldo tremia incontrolavelmente no banco ao lado, os olhos ainda arregalados, fixos no vazio, como se ainda visse a figura do velho ou o horror do saco. Eu também tremia, um tremor que vinha de dentro, que não parava. O que tínhamos visto, o que tínhamos ouvido, não era deste mundo, não pertencia à realidade que eu conhecia. Não era nada que eu pudesse explicar com a lógica humana. Era algo ancestral, maligno, algo que tinha despertado e nos notado. Voltamos para Sumé, a cidade que sempre considerei meu porto seguro, meu refúgio do mundo lá fora. Mas o porto não era mais seguro. A tranquilidade tinha sido arrancada de mim com violência. Desde aquela noite fatídica, sinto os olhos do velho em mim. Sinto a presença, pesada, fria e invisível, me seguindo por cada rua, em cada esquina, em cada beco escuro. As janelas das casas, as sombras projetadas pelos postes de luz, os reflexos no vidro da minha própria casa, tudo parece me observar com a mesma intensidade vazia daquele olhar na vereda. Eu não consigo dormir direito. O sono é um luxo que me foi negado. Os pesadelos me acordam suado, o coração acelerado, a garganta seca, o cheiro de terra e podridão ainda impregnado nas minhas narinas fantasmas. Há poucas semanas, encontrei um pedaço de estopa. Estava na porta da minha casa, julgado no capacho, bem visível, como um aviso, uma mensagem macabra. Era um pedaço pequeno, um farrapo imundo, mas a mancha escura e endurecida no centro me disse o que era sem sombra de dúvidas. Sangue. O cheiro, embora fraco, quase imperceptível para qualquer um, para mim era inconfundível, penetrante. Era o mesmo tecido do saco,
Era o mesmo cheiro de podridão que senti na vereda, agora em minha própria casa. E agora, nas noites mais escuras, quando o silêncio da casa se torna insuportável, um vazio opressor, eu ouço aquela voz, a voz da criança do saco. Ela me chama, um sussurro frágil, quase um gemido, mas tão claro quanto o bater do meu próprio coração assustado. Cissa, ela diz, e depois, sempre a mesma frase, aquela que o velho disse, aquela que me persegue, que se tornou minha maldição pessoal. Agora você também está sozinho. Ela repete, e repete, e repete, um eco infinito, um tormento sem fim. E eu sinto. A solidão dele me abraça, uma solidão fria e pegajosa. Me consome. Me sufoca. Me devora aos poucos, dia após dia, noite após noite. Eu estou sozinho, completamente sozinho. Meu nome é Gilberto, mas todos naquelas terras, naquelas cercanias onde o suor se mistura com o solo fértil, me chamavam apenas de Beto, e minha história, essa que eu conto agora com a voz ainda embargada pelo pavor gélido, teve seu início num tempo muito recente, no ano de 2023, nas profundezas assombrosas dos canaviais que se estendem sem fim pelo sul de Alagoas, um pedaço de terra onde o sol castiga sem piedade durante o dia, transformando o verde em um brilho quase dourado, e a escuridão da noite, essa escuridão, esconde segredos pesados, sussurros antigos, segredos que a gente, com nossa razão humana e frágil, prefere não acreditar que existam, até que eles, sem pedir licença, sem o menor aviso prévio, se manifestam, sem filtros, sem piedade. Eu era técnico agrícola, um cargo de responsabilidade que exigia meus olhos atentos e vigilantes sobre as vastas plantações da usina, especialmente durante as rondas noturnas. Era um fiscal da cana, um guardião silente daquelas fileiras intermináveis de vegetação, um sentinela do silêncio, ou assim eu teimava em pensar, na minha ingenuidade. O ar daquela noite estava denso, quase palpável em sua umidade e calor abafado, pesado, com aquele cheiro doce, enjoativo, de melaço que vinha das moagens distantes, misturado com o aroma terroso, quase defumado, da cana queimada, um cheiro que para mim era familiar, quase que reconfortante em sua rotina rural. Eu rodava devagar, com a cautela de quem caça e a atenção de quem é caçado, atento a qualquer sinal de problema, a qualquer indício de anormalidade, a luz forte do farol da minha moto, cortando a escuridão quase que sólida, uma parede impenetrável de negrume que engolia tudo, quando, à distância, no meio daquela imensidão verde escura que se perdia no horizonte, um ponto de luz peculiar surgiu. Uma luz alaranjada, de um tom que eu nunca havia visto antes, pulsante, com um brilho que não era de lamparina esquecida, nem de fogueira de acampamento, era algo diferente, algo vivo em sua intensidade, algo que parecia ter vontade própria. Meu coração, antes calmo em seu ritmo constante, deu um salto violento, um baque surdo, seco e forte, contra minhas costelas, um alarme interno que soava sem parar. Mas a curiosidade, essa besta traiçoeira que muitas vezes nos guia para o precipício, me puxou inexoravelmente para mais perto daquela anomalia luminosa. Eu reduzi a velocidade da moto até quase parar, apertando os olhos para tentar decifrar a visão insólita, mas quanto mais eu me aproximava, mais estranha, mais desafiadora da lógica, a luz ficava. Eu parei a moto bruscamente, o motor engasgando num sussurro rouco antes de morrer por completo, julgando-me num silêncio absoluto, avassalador. O silêncio que se seguiu foi quase palpável, pesado, preenchido apenas pelo pulsar apressado do meu próprio sangue nas veias, um tamborilar frenético de medo e um cheiro inconfundível, o cheiro de enxofre, um cheiro forte, metálico, pungente, começou a invadir minhas narinas, me sufocando lentamente, como uma fumaça invisível e venenosa. A luz, antes distante e misteriosa, agora estava mais perto, assustadoramente perto, e ela começou a se transformar, bem ali, diante dos meus olhos petrificados de pavor. Eu congelei, minhas mãos grudadas no guidão frio da moto, os dedos brancos de tanto apertar, os olhos arregalados, fixos na criatura flamejante, a respiração presa na garganta, um nó de medo e desespero. Aquilo era real, estava ali, parado, imponente em sua glória demoníaca, observando-me com olhos que não existiam, mas que eu sentia me devorar por completo, me analisar, me julgar, penetrar minha alma. E então, a voz.
Primeiro, um sussurro indistinto, um rosnado baixo, quase um lamento ultraterreno que parecia vir de dentro do próprio fogo, das chamas dançantes, reverberando na noite. Depois, mais claro, articulado, chamando o meu nome, Beto, mas não era uma voz só. Era um coro, um amálgama perturbador, vozes de parentes que eu já tinha perdido para a morte, a voz grave e forte do meu avô, o tom gentil e doce da minha tia-avó, a risada do meu tio, todas misturadas, todas distorcidas por uma malevolência sobrenatural, todas me chamando, me atraindo para o abismo, para o calor mortal daquela coisa abominável. Eu tentava arrancar com a moto, virar a chave, acelerar, mas minhas pernas estavam presas, como que solidificadas no chão úmido, meus braços fracos, incapazes de se mover. O pânico me dominava por completo, um pânico gelado e paralisante que me mantinha refém daquela visão infernal. E então, a voz mudou, se tornou singular, focada, direta, e era a voz dela, a voz inconfundível da minha mãe, perfeita em sua entonação, idêntica em cada inflexão, chamando Beto, meu filho, venha para perto de sua mãe. Era um chamado que deveria ser de amor, de acolhimento, mas estava carregado de uma malícia ancestral, de uma promessa de tormento eterno, de uma dor que eu não conseguia sequer imaginar. Foi a voz da minha mãe, essa imitação grotesca e perversa, que quebrou algo dentro de mim, que me deu uma força que eu não sabia que tinha, uma força desesperada de sobrevivência. Aquela imagem horrenda, aquela prova irrefutável da invasão do impossível no meu mundo, me libertou do torpor paralisante. A voz da minha mãe ainda ecoava na minha mente, uma melodia macabra, mas agora eu só queria fugir, correr, me afastar daquela abominação flamejante que se nutria do meu terror. Eu girei a chave da ignição com um último resquício de esperança. A moto relutou por um segundo agonizante, parecendo não querer cooperar, e depois, milagrosamente, pegou o motor rugindo para a vida. Eu acelerei o mais rápido que pude, sem olhar para trás, aterrorizado demais para sequer arriscar um último vislumbre, sentindo o vento no rosto misturado com o cheiro persistente de enxofre e a lembrança vívida do calor que queimava minha pele como um beijo do diabo. O porteiro, um senhor antigo, com o rosto marcado por anos de sol e pelas histórias que os canaviais contavam em sussurros, me olhou com uma expressão de quem já viu demais, de quem já experimentou o terror em primeira mão. Eu tentei explicar, gaguejando as palavras, as frases desconexas, o papa-fogo, a luz que dançava, a voz que me chamava, o calor que derretia. Ele balançou a cabeça lentamente, os olhos fixos num ponto distante no horizonte escuro, como se estivesse revivendo suas próprias memórias sombrias. Outros já viram, ele disse, a voz rouca, quase um sussurro que se perdia no ar. Essa coisa vive por aqui há muito tempo, eles chamam de papa-fogo. Gosta de assustar quem anda sozinho pela noite. Beto, é bom ter cuidado. Eu pedi demissão naquela mesma noite, sem hesitar por um segundo, sem olhar para trás para o que eu estava deixando. A usina era meu ganha-pão, meu sustento, meu futuro planejado, mas nenhum dinheiro do mundo, nenhuma estabilidade, valia a paz da minha alma, a sanidade da minha mente, que havia sido estilhaçada. Eu nunca mais voltei aos canaviais. O simples pensamento daquelas plantações altas e escuras me causava calafrios incontroláveis, um terror visceral que me revirava o estômago. A voz da criatura, aquela imitação perversa da minha mãe, ainda me assombra em pesadelos vívidos, um eco macabro que se recusa a morrer, que se repete infinitamente na minha cabeça. E a marca dos dedos derretidos na carenagem da minha moto, aquela prova irrefutável e tangível do que eu vivi, é um lembrete constante e doloroso de que há coisas no mundo, nas profundezas da escuridão que nos cerca, que não deveriam existir, que desafiam a razão, que se alimentam do nosso medo mais profundo e nos deixam apenas com cicatrizes que o tempo, por mais que tente, não consegue, jamais conseguirá apagar. A voz de Carla me chamava do mato fechado, um lamento desesperado, implorando ajuda. Mas um pavor gelado me paralisou completamente, porque eu sabia com cada fibra do meu ser que ela estava a 50 quilômetros dali, presa em seu plantão noturno no hospital regional, trabalhando incansavelmente como enfermeira. Meu nome é Júnior. Aquela noite na vereda da Onça, um atalho esquecido no coração árido do Seridó paraibano, mudou tudo dentro de mim, marcou minha alma com um medo primordial que ainda hoje me faz olhar por cima do ombro a cada sombra,
a cada som inesperado na escuridão. Era uma rota que eu conhecia como a palma da minha mão, um atalho isolado que cortava caminho entre as cidades de Parelhas e Carnaúba dos Dantas, economizando alguns bons minutos de viagem, algo valioso para um homem cansado depois de um longo dia de trabalho sob o sol causticante da Paraíba. A caminhonete velha, uma picape de trabalho, seguia firme, seus faróis rasgando a escuridão espessa que engolia a estreita estrada de terra, levantando nuvens de poeira fina que desapareciam rapidamente na penumbra. Não havia mais nada ali, apenas o zumbido monótono do motor e o ranger ocasional da suspensão que denunciava as irregularidades do terreno. O céu estava sem lua, pontilhado por milhões de estrelas indiferentes, mas a escuridão no nível do chão era quase absoluta, sufocante. De repente, sem aviso, no ponto mais desolado da vereda, o motor engasgou, tossiu uma vez como um animal ferido e silenciou abruptamente, as luzes do painel se apagando uma a uma como olhos que se fecham na noite mais profunda. Eu girei a chave na ignição, de novo, o som oco do motor de arranque falhando era a única resposta, mas o veículo estava completamente morto, uma carcaça inerte, pesada, no meio do nada absoluto. Um frio súbito, inexplicável, subiu pela minha espinha, não apenas pelo problema mecânico inesperado, mas pela solidão abrupta e esmagadora que me envolveu de repente, um vácuo de som e luz que parecia engolir o mundo. Eu parei, respirei fundo, tentando acalmar o batimento acelerado do meu coração. Escutei atentamente. O silêncio que se seguiu era pesado, denso, quase doloroso aos ouvidos, um silêncio que parecia guardar segredos antigos daquela terra. Então, veio Júnior, uma voz feminina, inconfundível, a voz doce e familiar de Carla, minha noiva, me chamando pelo nome. Ela vinha da profundeza da mata fechada, um sussurro suave no início, quase inaudível, depois mais alto, urgente, impregnado de um desespero que me atingiu como um raio. Júnior, me ajuda, por favor, ela clamava, as palavras carregadas de um sofrimento que me cortava a alma. Meu coração disparou ainda mais, uma bomba martelando minhas costelas com uma força brutal, quase me sufocando. Era a voz dela, perfeita em sua entonação e timbre, mas algo estava terrivelmente errado. O cérebro gritava alerta, uma sirene ensurdecedora em minha mente. Carla estava longe, muito longe dali, em seu turno no hospital, a 50 quilômetros de distância. Não havia como ela estar ali, naquele lugar esquecido por Deus. O sussurro se tornou um choro ainda mais intenso, um soluço que parecia arrancar a alma de um corpo, me implorando para ir até ela, para salvá-la de sabe-se lá o que a estava atormentando na escuridão daquelas árvores. Eu segurei firmemente a maçaneta da porta, o suor escorrendo frio pela minha testa, o ar gelado que entrava pelas frestas me causando calafrios incontroláveis que percorriam todo o meu corpo. Minha mão hesitou, a razão lutando contra o instinto. Mas o pavor me segurou no lugar, uma força invisível, paralisante, me pregando ao banco de couro surrado. E então, o choro se transformou, distorcendo-se de uma forma medonha, tornando-se algo antinatural, uma risada gutural, abafada, que não era humana, que definitivamente não era de Carla, que era de um pesadelo vivo, algo saído das profundezas mais obscuras do folclore local. Aquela risada vibrou no ar pesado, me prendendo ao assento da caminhonete, me privando de qualquer movimento. Meus olhos se forçaram na escuridão intransponível do matagal, tentando desesperadamente discernir qualquer coisa, qualquer forma na penumbra. E ali estava, surgiu das sombras, uma silhueta alta e magra, esguia como um galho seco e retorcido de árvore, movendo-se entre as árvores com uma fluidez perturbadora, aproximando-se da caminhonete com passos lentos e cambaleantes, quase como se estivesse flutuando acima do chão. Eu recuei instintivamente contra o banco, o terror me apertando a garganta, um nó sufocante. A figura parou a poucos passos do meu veículo e eu pude ver vagamente o contorno de uma cabeça pequena, alongada de forma estranha, e braços finos, compridos demais, que pendiam quase até o chão. Ela se inclinou lentamente e a voz de Carla veio novamente, mas agora era um murmúrio distorcido, um chiado intermitente como a estática de um rádio velho sintonizando mal, as palavras se desfazendo em sílabas irreconhecíveis, desumanas. Ela sussurrava, e a risada gutural irrompeu de novo, mais próxima agora, reverberando na superfície do vidro, fazendo-o vibrar levemente. Então, com uma força surpreendente e inexplicável para uma figura tão esguia,
A entidade alta e magra se jogou violentamente contra a janela do meu lado. O baque seco e estrondoso me fez pular no assento, um grito silencioso preso na minha garganta. Ela batia repetidamente na janela, tentando quebrá-la, as batidas ecoando na noite, seus murmúrios se intensificando, o som da voz da minha noiva misturado a um chiado agudo e perturbador, quase um lamento ultraterreno. Eu fechei os olhos com força, esperando o impacto final, a invasão iminente, a dor que viria em seguida. Meu corpo tremia incontrolavelmente, os músculos enrijecidos pelo medo, o cheiro de terra molhada e algo azedo, putrefato, vindo do lado de fora preenchia minhas narinas, me nauseando. O tempo parecia se esticar de forma agonizante, cada batida no vidro era uma eternidade de pavor absoluto. De repente, como uma benção caída do céu, um feixe de luz forte varreu a escuridão à minha frente, vindo pela estrada de terra. O barulho inconfundível de um motor pesado, potente, de um caminhão grande, quebrou o transe de horror em que eu estava mergulhado. A silhueta recuou para o mato com uma velocidade antinatural, sumindo na densidade da vegetação como uma sombra que se esvai na luz da manhã. O alívio me atingiu com tanta força que quase desmaiei ali mesmo, os músculos relaxando abruptamente, a respiração voltando em golfadas. Era um caminhão-pipa, o salva-vidas inesperado. O motorista, um senhor de cabelos brancos e rosto marcado pelas intempéries do sertão, me encontrou em um estado de choque profundo, incapaz de articular uma única palavra. Ele me puxou para fora do carro com cuidado, examinou a caminhonete com um olhar experiente, sem encontrar falha mecânica alguma. A bateria estava carregada, os cabos conectados, tudo em ordem. "Você encontrou o imitador, meu filho", ele disse, a voz grave e calma, mas carregada de uma sabedoria ancestral, ou a comadre Fulozinha, como alguns a chamam por aqui. Ela rouba a memória das vozes das pessoas, especialmente as que você mais ama, para atrair as vítimas para o escuro da floresta. Leva sua lembrança, sua sanidade, talvez sua própria vida, se você a seguir. Eu não consegui falar, apenas assentir com a cabeça, os olhos arregalados de horror, o encontro ainda fresco em minha mente. Na manhã seguinte, quando um amigo veio me resgatar com seu carro, levamos a caminhonete para a cidade e depois voltamos para inspecionar o local exato onde tudo aconteceu. O caminhão-pipa havia sumido, uma aparição talvez, mas ali estavam elas, as pegadas. Centenas de pegadas humanas estranhas, pequenas, delicadas, feitas apenas com as pontas dos pés e calcanhares finos, circundando o exato ponto onde meu carro ficou parado na noite anterior. Elas formavam um círculo macabro e perfeito, uma dança silenciosa de uma criatura que definitivamente não pertencia a este mundo. Uma assinatura perturbadora deixada na poeira seca da vereda. Um aviso. O medo era palpável, uma névoa fria que subia da terra, impregnando o ar. O círculo das pegadas, a voz de Carla se distorcendo para o chiado do rádio velho, a risada gutural na noite. Eu nunca mais pisei naquela vereda. A tinta da porta do meu carro borbulhou, estalando como pipoca em uma panela quente, soltando uma fumaça acre, e o cheiro de carne queimada, um odor pútrido e adocicado, invadiu a cabine, sufocante, insuportável, misturando-se ao enxofre que já me atormentava. Meu nome é Tinho, e o que aconteceu naquela noite, entre Sairé e Bezerros, em Pernambuco, ainda me assombra, ainda me acorda no meio da madrugada, faz alguns anos já. Eu era entregador, sabe, vivia na estrada, era o ganha-pão, a rotina esmagadora do asfalto e das estradas de terra era a minha vida, a única coisa que eu conhecia bem. Naquela terça-feira, depois de um dia puxado, de sol a pino, de entregas por povoados distantes, o cansaço batia forte, o corpo doía em cada músculo, a mente estava exausta, a única vontade era só de deitar na minha cama, sentir o colchão macio, o cheiro de casa, o aconchego do meu lar. Eu só queria acabar com aquilo. Decidi então pegar um atalho, um caminho velho de terra batida e pedras soltas, daqueles que só os mais antigos da região conhecem, um trajeto que prometia me levar mais rápido para casa, curtando uma boa distância entre as duas cidades, economizando uns bons 20 minutos de uma viagem que já estava longa demais. Eu conhecia cada curva daquele trecho, cada buraco traiçoeiro que podia arrancar um pneu, cada moita de arbusto seco, cada árvore retorcida que parecia um fantasma à noite.
A noite já tinha caído pesada sobre o agreste, não havia sequer um fiapo de lua no céu, só um breu denso, um negrume que engolia as poucas e distantes luzes das casas perdidas na imensidão. Eu costumava gostar daquele silêncio, daquele isolamento da civilização, geralmente me trazia uma paz estranha, uma sensação de liberdade genuína, mas não naquela noite, não naquele trajeto desolado. O rádio, que vinha tocando uma música antiga, um forró suave que eu gostava de ouvir para relaxar, de repente emudeceu. Um chiado seco, um estalido metálico agudo, depois nada, absolutamente nada, só o silêncio pesado da noite me fazendo companhia, um silêncio que agora parecia preenchido por uma ausência ensurdecedora, por um vazio opressor. Tentei mudar a estação, bati na lateral do aparelho com a palma da mão, girei o botão de volume para cima e para baixo, mas o rádio estava morto, frio, sem vida, como se toda a energia tivesse sido sugada de dentro dele por uma força invisível. Uma pontada de preocupação me atingiu, gelando a espinha. Era um atalho desolado, sem sinal de celular, sem ninguém por perto caso algo desse errado, caso um pneu furasse ou o motor parasse de repente. Eu estava sozinho, completamente isolado, e a sensação era de desamparo total. Foi então que um cheiro estranho, um aroma fétido e inconfundível, começou a invadir o carro, penetrando pelas frestas, dominando o ambiente, um cheiro denso, sulfuroso, como pólvora queimada misturada com algo pútrido, algo doente, algo vindo diretamente das profundezas do inferno. Baixei o vidro um pouco, talvez um palmo, tentando dissipar o odor, mas o ar lá fora parecia ainda mais pesado, mais carregado, e o cheiro só aumentou, nauseante, me fazendo torcer o nariz, tossir seco e sentir o estômago embrulhar até quase vomitar. Não era um cheiro de bicho morto, não, era algo mais antigo, mais profundo, mais perverso, um odor que grudava nas narinas, que entrava na boca, que parecia corroer a alma. Minha garganta secou completamente, a boca virou um deserto. Eu parei, ou quase. Diminuí a velocidade da caminhonete até quase o completo repouso, ajeitando o corpo no banco, os olhos arregalados e fixos na escuridão à frente, tentando entender o que era aquilo, de onde vinha, o que diabos estava acontecendo comigo. Um suor frio, pegajoso, escorreu pela minha nuca, descendo pela espinha, me causando arrepios por todo o corpo. Foi quando os ouvi, claramente. Galopes. Pesados. Metálicos. O som vinha inconfundível da estrada de pedra atrás de mim. Bum, bum. Não eram cascos de cavalo comum. O som era muito mais forte, muito mais retumbante, como se batidas de martelo em uma bigorna de ferro estivessem se aproximando com uma cadência assustadora. O som vinha distante no começo, quase inaudível, um sussurro ameaçador, mas ganhava força a cada segundo, a cada batida, como se algo enorme, algo monstruoso, estivesse correndo, vindo na minha direção, vindo muito rápido, com uma velocidade e uma fúria assustadoras. Meu coração disparou no peito, uma batida descompassada, violenta, martelando nas minhas costelas. Eu suava frio, sentia as palmas das mãos grudentas no volante, que parecia se tornar escorregadio. Apertei o acelerador com tudo o que tinha, tentando fugir daquele som, daquela sensação terrível de que eu não estava sozinho ali, que alguma coisa me perseguia na escuridão, algo que queria me alcançar. A caminhonete soltou um gemido agudo do motor, ganhando velocidade vertiginosa, as pedras voando para trás como projéteis. Mas os galopes vinham atrás, sempre mais perto, implacáveis. A cada batida o som ficava mais alto, mais real, mais aterrador, parecendo ecoar na própria estrutura do veículo, fazendo-o vibrar. Eu olhei pelo retrovisor, quase sem querer, com o canto do olho, como se soubesse, no fundo da minha alma, que algo horrível me esperava ali. E vi um clarão, alaranjado, intenso, crescendo rapidamente. Vindo em minha direção, rasgando a escuridão do agreste como uma tocha gigante, uma labareda viva, um inferno flamejante em movimento, engolindo a distância entre nós em meros instantes. O que era aquilo? Meu cérebro se recusava a processar a imagem, a aceitar a realidade daquele momento. Meus olhos ardiam ao tentar decifrar. O medo me paralisou por um segundo, um lapso de tempo onde o mundo inteiro parecia parar, onde a respiração foi suspensa,
onde cada nervo do meu corpo gritava por socorro, mas o instinto de sobrevivência, o puro terror visceral, me fez pisar fundo de novo, o pé no acelerador indo até o assoalho, buscando a última gota de potência do motor. A caminhonete balançava violentamente nas pedras, perdendo o controle por milésimos de segundo. Eu não me importava. Não me importava com o carro. Não me importava com os riscos. Só queria ir embora. Queria sumir dali, desaparecer daquele pesadelo que se desenrolava diante dos meus olhos. E ele veio. Emparelhou com a lateral do meu carro, à minha esquerda, como se estivéssemos em uma corrida demoníaca, lado a lado, desafiando a própria lógica do mundo. A 90 km por hora, naquelas condições precárias da estrada de terra, era insano, era a mais pura loucura. Era um animal gigantesco, enorme, com um corpo musculoso e preto como a noite mais profunda, a pelagem escura reluzindo sob o brilho do próprio fogo que o compunha, um brilho doentio, quase hipnotizante. Mas no lugar da cabeça, não havia cabeça. Não havia pescoço, não havia focinho, não havia olhos que pudessem me encarar. Só uma labareda de fogo branco azulado, que parecia dançar e crepitar sem consumir nada, sem diminuir de intensidade, só queimando com uma fúria e uma intensidade sobrenatural, como se fosse alimentada pelo próprio ar do inferno. Era a mula sem cabeça. Uma versão real, horrenda, colossal, do que minha avó me contava nas noites de chuva forte, das histórias que faziam a gente dormir com a coberta até o pescoço, tremendo de medo de pisar no chão. Eu via a lenda viva, materializada, ao meu lado. O calor. O calor que irradiava daquela coisa era infernal, um bafo escaldante que fazia a pele formigar, me atingia em ondas quentes, atravessava a lataria do carro, o vidro fechado, me queimava a pele mesmo dentro do veículo, parecia entrar nos meus poros, me cozinhar por dentro, me derreter. Eu conseguia sentir o cheiro do meu próprio cabelo queimando, mesmo sem ver fogo perto de mim. Uma sensação horrível de estar sendo assado vivo. A tinta da porta do meu carro borbulhou, estalando como pipoca em uma panela quente, soltando fumaça escura, um vapor amargo. E o cheiro de carne queimada, um cheiro pútrido e adocicado ao mesmo tempo, um cheiro de sacrifício, invadiu a cabine, sufocante, insuportável, misturando-se com o cheiro de enxofre que já me apertava o peito. Eu senti meu pulmão arder a cada respiração. Meus olhos se arregalaram, fixos naquela abominação que continuava a correr ao meu lado. Eu não conseguia desviar o olhar daquela criatura que corria lado a lado comigo, seus cascos batendo nas pedras com um som que ecoava nos meus ossos, na minha alma, em cada fibra do meu ser, cada um deles dizendo: fuja, 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 corra enquanto pode, não olhe para trás. De repente, tão rápido quanto apareceu, o ser virou bruscamente para a esquerda, com uma agilidade impossível para uma criatura de seu tamanho. Atravessou a cerca de arame farpado como se ela não existisse, como se fosse feita de fumaça, sem sequer diminuir a velocidade, e desapareceu na mata escura, em meio às árvores retorcidas do agreste, engolido pela noite, sem deixar rastros, sem deixar cinzas, sem deixar nada além de terror. Como um fantasma feito de fogo que sumiu para as sombras. Eu perdi o controle da caminhonete por um segundo, a derrapagem me jogou para a outra margem da estrada, quase bati numa árvore seca, senti o impacto violento do pneu na vala lateral, um sulavanco que me jogou contra o cinto. Quando finalmente parei, o motor ainda funcionando erraticamente, o silêncio voltou, mas não era mais o mesmo silêncio de antes. Era um silêncio pesado, carregado de terror e de um cheiro de carne queimada que grudou no meu carro por dias, por semanas, por meses, me perseguindo em cada viagem, em cada parada, em cada respirar. Marcas de queimadura. Ficaram na lataria do meu veículo, pretas, profundas, corroendo a tinta, testemunhas silenciosas e inegáveis do que meus olhos haviam visto, do que meu corpo havia sentido, do que minha alma jamais esqueceria. Nunca mais utilizei atalhos rurais após o anoitecer. Nunca mais. A carne do gado nunca mais foi a mesma. Uma sombra fria se instalou no curral. Um silêncio pesado tomou conta de tudo. Um medo que impregnou cada fibra da fazenda. Meu nome é Seu Damião, e o que eu presenciei naquela noite de calor insuportável em Cabrobó, minha terra, nunca mais abandonou a minha mente, nem por um único segundo de paz. Eu sou um homem de roça,
um produtor rural com minhas mãos calejadas pela lida árdua, pela terra que me dá o sustento. Conheço o cheiro do suor que escorre pelo corpo no trabalho pesado, da poeira que se levanta com o vento seco, do gado que me sustenta, do mato seco que cerca a propriedade. Conheço os sons da noite, o coaxar ritmado dos sapos à beira do riacho, o grilo incansável que canta na escuridão, o uivo distante e melancólico de um cão vadio, o farfalhar suave das folhas com o vento fraco que mal se sentia. Mas aquela noite, meus amigos, aquela noite era diferente, era um calor sufocante, pegajoso, que parecia grudar na pele como um manto úmido, roubando o ar de meus pulmões, deixando um peso opressor no peito. O ar era denso, quase palpável, e eu rolava na cama, de um lado para o outro, incapaz de encontrar algum alívio, tentando em vão pegar no sono, sentindo cada poro do meu corpo se recusar a descansar. Eu sentia um suor frio escorrer pelas minhas costas, um pressentimento estranho me apertava o estômago, uma sensação de que algo estava fora do lugar, algo terrivelmente errado. Foi por volta da meia-noite, talvez um pouco mais, o relógio da cozinha, um velho e barulhento cuco, tinha acabado de badalar as 12 vezes que os primeiros sons estranhos me arrancaram de um torpor pesado e incomodo. Não eram os sons usuais da fazenda, não eram os mugidos inquietos do gado com o calor excessivo ou o guincho familiar de algum porco que revirava a lama. Era um som abafado, um misto inaudível de lamento profundo e um arrastar pesado, quase como algo sendo arrastado com dificuldade pelo chão, vindo distintamente da direção do curral, um lugar que sempre foi de paz, de vida, de rotina. Meu coração disparou, um tambor descompassado e frenético em meu peito, um aviso agorento que eu não podia ignorar. O Chico, meu velho vira-lata, um companheiro de quase 12 anos, que dormia um sono profundo e ronronante aos pés da minha cama, levantou-se num salto repentino, as orelhas em pé e voltadas para a direção do som, um rosnado baixo, quase um gemido de medo, escapando de sua garganta. Seus pelos eriçaram, um calafrio me percorreu por toda a espinha, gelando a alma até os ossos, pois o Chico nunca, jamais, se mostrava tão apavorado, nem mesmo com os guaxinins mais atrevidos que vinham roubar milho no celeiro, ou com a cobra mais peçonhenta que surgia no quintal. Eu me levantei devagar da cama rangeante, os olhos arregalados na escuridão impenetrável do quarto, tateando desesperadamente em busca da lanterna velha na mesinha de cabeceira, meu corpo inteiro tenso, cada músculo em alerta máximo, pronto para qualquer ameaça que pudesse surgir. A luz fraca e amarelada da lanterna curtou a penumbra quase absoluta do quarto, criando sombras dançantes e fantasmagóricas nas paredes de taipa. Eu calcei minhas botinas velhas e surradas, sentindo o atrito do couro gasto em meus pés, o cheiro de terra e suor impregnado no material. Abri a porta da frente com cuidado quase cirúrgico, o rangido agudo da madeira ecoando alto demais na noite silenciosa, fazendo meu corpo se arrepiar por completo. O Chico estava atrás de mim, esgueirando-se, o rabo entre as pernas, seus olhos brilhando no escuro, refletindo a luz da lanterna como pequenas chamas. Amarelas, fixos no caminho para o curral, um caminho que parecia ter se transformado em um túnel para o desconhecido. A brisa quente e opressora da noite trouxe consigo um cheiro estranho, um odor que eu nunca havia sentido antes em toda a minha vida no campo, um misto repugnante de podridão e algo metálico, nauseabundo, que me fez torcer o nariz com força e sentir um gosto amargo na boca. Eu senti uma pontada de ansiedade perfurar meu peito, um aperto que me dizia para voltar, para me trancar em casa, mas a curiosidade, ou talvez a responsabilidade para com meus animais, me impeliu para a frente. Fui caminhando lentamente, meus passos arrastados e hesitantes, pela trilha de terra batida que levava ao curral. O ruído seco de meus passos era o único som além dos batimentos descompassados e frenéticos do meu coração que parecia querer saltar pela boca. O curral ficava a algumas dezenas de metros da casa, um espaço cercado por madeiras robustas e fincadas no chão, onde meus animais passavam a noite em segurança, longe de predadores. À medida que me aproximava, os lamentos que antes eram abafados se tornavam mais claros, mais distintos, mais angustiantes, e se misturavam a um som ensurdecedor de cascos batendo no chão de forma frenética, um tumulto incontrolável de corpos pesados se chocando. Era o som do puro pânico, do terror animal em sua forma mais primitiva, e ele reverberava em meu peito, fazendo-me sentir um medo primordial, um pavor que eu nunca havia experimentado antes. Eu comecei a suar ainda mais, um suor frio, e minhas mãos, que seguravam a lanterna, tremiam incontrolavelmente.
Cheguei perto da cerca de madeira. A lanterna em minha mão agora tremia tanto que a luz oscilava descontroladamente. Eu a apontei para dentro do curral, e o que vi me gelou o sangue nas veias, fez com que cada pelo do meu corpo se arrepiasse, deixando-me sem ar. O gado estava todo amontoado em um canto do curral, um aglomerado informe de corpos grandes e pesados, tremendo convulsivamente, mugindo de forma estrangulada, com os olhos esbugalhados e dilatados de puro terror. Eles tentavam desesperadamente se esconder um atrás do outro, empurravam-se uns aos outros com força, como se houvesse algo no centro exato do curral, algo invisível, uma presença maligna e palpável, que os aterrorizava a ponto de anular completamente seus instintos de defesa, de fazê-los esquecerem a própria força. O touro maior, o bruto, um animal de quase 1 tonelada de puro músculo e conhecido em toda a região por sua bravura e ferocidade, estava suando frio, espumando pela boca, seus olhos vermelhos de medo indomável, não de raiva ou de fúria como de costume. Ele bufava e arranhava o chão com os cascos dianteiros, um som agorento que ecoava na noite. Eu varri a lanterna por todo o espaço do curral, buscando freneticamente a origem daquela agonia que parecia vir do próprio chão. Não havia nada, absolutamente nada visível aos meus olhos cansados e assustados. Apenas a poeira fina do chão que se elevava em pequenos redemoinhos, dançando no ar parado e pesado como se fosse impulsionada por uma força invisível e perversa. E então, eu ouvi. De um ponto no centro do curral, onde não havia nada visível, absolutamente nada que meus olhos pudessem identificar, veio uma voz. Uma voz humana, mas distorcida de uma maneira horrível, gutural, cheia de uma dor insuportável, um lamento prolongado e arrastado, como se estivesse se debatendo contra uma força invisível que a sufocava, que a torturava de uma maneira que eu não podia sequer imaginar. Era um som que penetrava os ossos, que roía a alma, que me fez cambalear para trás, quase caindo de joelhos na terra. Eu não conseguia respirar, meu corpo inteiro paralisado pelo terror mais profundo que já senti, um medo que me deixou sem voz, sem reação. O Chico, que havia voltado e estava escondido atrás das minhas pernas, ao meu lado, uivou um uivo lastimoso e doloroso, um som que quebrou o silêncio da noite de forma brutal, e então correu de volta para a casa, sem olhar para trás, suas patas arranhando a terra batida em sua fuga desesperada. Eu sentia a umidade do suor escorrer pela minha testa, pingando nos meus olhos, mas eu não conseguia mover um músculo para limpá-lo. O pânico do gado escalou de forma assustadora, atingindo um ponto de não retorno. O bruto, em um rompante de puro desespero e agonia, não suportou mais aquela presença invisível e opressora. Ele baixou a cabeça com força, reuniu todas as suas forças imensas e investiu contra a cerca de madeira mais grossa e robusta do curral. Ouvi o estalo seco da madeira quebrando em 1000 pedaços, as farpas voando no ar como projéteis. E o touro gigantesco rompeu a barreira com uma força inacreditável, fugindo para o campo aberto, desaparecendo completamente na escuridão da noite, um vulto negro contra o pouco de luz que a lua emitia. O restante do gado, vendo a fuga do líder, tentou desesperadamente seguir, mas a abertura era pequena e eles se embolavam, mugindo de terror, alguns caindo uns sobre os outros. A voz, ou o lamento, ou a agonia continuava, parecendo flutuar naquele espaço vazio, uma presença insuportável, um mal incompreensível que não tinha forma definida, mas que era mais real do que qualquer coisa que eu já tivesse tocado. Eu senti um arrepio gélido na nuca, como se dedos invisíveis e longos estivessem me tocando, a promessa de um contato que eu jamais desejaria em vida, nem mesmo na morte. Minha garganta estava seca, minhas mãos formigavam, e um calafrio percorria meu corpo sem parar. Eu não sei quanto tempo fiquei ali, paralisado, a lanterna apontada para o nada, para o ar que se movia, para a poeira que dançava um balé macabro, para o som agonizante que parecia me chamar. Parecia uma eternidade, os minutos se esticando, se retorcendo como fios de angústia que se enroscavam em minha alma. Meus joelhos tremiam descontroladamente, minhas pernas pareciam de gelatina, e eu sabia que precisava sair dali, que eu precisava correr, que eu precisava gritar por ajuda, mas meu corpo não me obedecia, estava preso por um feitiço de puro terror. Eu sentia um frio intenso, que não era do vento da noite, era um frio de medo, que vinha de dentro, que congelava minhas entranhas, que me petrificava. Finalmente, com um esforço sobre-humano, um último suspiro de coragem,
Eu conseguia arrastar meus pés, virar as costas para o inferno que se desenrolava no curral e correr. Corri sem olhar para trás, sem parar um único instante, até chegar à minha casa, ofegante, tremendo incontrolavelmente, meu coração ainda batendo como um louco, prestes a explodir no peito. O Chico me esperava na porta, encolhido, os olhos ainda cheios de um pavor que eu nunca imaginei ver em um animal. A noite não teve mais sono para mim, nem para o Chico. Eu fiquei sentado na velha cadeira de balanço da varanda, abraçando o Chico, que continuava a tremer e a gemer baixinho, apontando o focinho para o curral, um olhar de pavor indizível em seus olhos castanhos e profundos. A lanterna continuava acesa, apontada para a escuridão que parecia engolir a fazenda, como se pudesse afastar o mal que estava lá fora, espreitando na penumbra. A madrugada chegou lentamente, trazendo consigo as primeiras luzes fracas do sol, um alívio temporário e fraco, mas que não era capaz de afastar a sombra medonha do que eu tinha testemunhado. Eu senti o peso do sol em minha pele, mas ele não trazia o calor que eu conhecia. Era um calor frio, sem vida. Com a luz do dia, um sol forte e amarelado que não parecia ter poder para afastar a escuridão que havia se instalado naquela noite, eu criei uma coragem que não sabia que possuía para voltar ao curral. Meus passos eram hesitantes, o medo ainda me prendia. Mas eu precisava ver, precisava entender, precisava de alguma explicação para o inexplicável. O gado ainda estava amontoado, mas agora em um silêncio atordoado, os olhos vidrados, o bruto tinha realmente sumido, se perdido para sempre na vastidão da caatinga. Ao inspecionar o local exato onde a poeira havia dançado, onde a voz tinha lamentado, eu o encontrei. Na terra abatida, seca e compacta pelo tempo, havia marcas. Marcas de dedos, longos, muito longos, com uma forma estranha e incomum, e profundos, como se algo com garras afiadas e poderosas tivesse apertado a terra com uma força descomunal, esmagando o solo. Não havia pegadas de entrada, nem de saída, apenas aquelas marcas de dedos, surgidas do nada, como se a própria terra tivesse sido agarrada por algo que não tinha corpo, que não tinha massa, que não deveria estar ali. E no coxo de madeira, onde eu depositava o milho para o gado, havia uma mancha escura, úmida ao toque, com um cheiro fétido, um cheiro de carne podre, de sangue seco, de coisa morta em decomposição, um cheiro que grudou em minhas narinas, que me fez vomitar a pouca comida que havia ingerido no dia anterior, misturando-se a bala amarga em minha boca. Eu senti um arrepio final, um calafrio que me atravessou de ponta a ponta, afirmando a presença de algo maligno. Eu chamei o padre da cidade, o padre Joaquim, um homem bom e temente a Deus. Contei a ele cada detalhe do que havia acontecido, a voz, as marcas grotescas, o cheiro abominável, o pânico incontrolável do gado, a fuga desesperada do bruto. Ele veio, com seu semblante sério e preocupado, e benzeu o curral inteiro, jogou água benta em cada canto, rezou as orações mais fortes que conhecia, invocou a proteção divina. O cheiro fétido parecia ter se dissipado, as marcas pareciam menos visíveis, quase apagadas pela luz do sol e pela água benta, mas o mal, o pavor, ele ficou impregnado na fazenda. Ele se alojou no ar, na terra, nas paredes da minha casa. O gado nunca mais recuperou a tranquilidade, nunca mais. Eles se amontoam no canto mais distante do curral, observam o centro com uma desconfiança assustadora e qualquer barulho incomum os faz tremer, faz com que seus olhos se arregalem de medo profundo, como se estivessem revivendo aquela noite infernal. E eu, seu Damião, eu nunca mais tive uma noite de sono realmente tranquila, nunca mais. A lembrança daquela voz, daquela agonia invisível, daquelas mãos sem corpo, ela me persegue, ela me assombra, ela está sempre lá, à espreita, no fundo da minha mente, esperando. Eles estão ali, no ar que se move, na poeira que dança, esperando pela próxima noite de calor insuportável, esperando por nós.